Olá, boa noite. Doutora Karina já entrou. Eli, boa noite. Afonso, Débora, Marcelo, boa noite, pessoal. Hoje temos uma live especial. Vou esperar vocês entrarem um pouquinho para me chamar aqui a doutora Karina, ok? Para a gente iniciar a nossa live. Hoje é uma live especial com a doutora Karina, infectologista. Vamos falar um pouquinho sobre a saúde e vamos falar principalmente sobre o Covid-19, ok? Rodrigo, seja bem-vindo. Oi, Cris, da Estúdio Cristina. Oi, saudade de você também. Tá em isolamento ainda? Tá em distanciamento, né? Tinha viajado. Pessoal, eu vou convidar aqui a doutora Karina, tá? Para fazer parte aqui da nossa noite. Nós teremos aí 1 hora de live, ok? Convidar ela aqui. Ok. Então, prepararam as perguntas para hoje? Estamos conectando aqui com a doutora Karina. Boa noite, doutora Karina. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter aceito o convite. Tô apanhando aqui. Imagina. Tranquilo. E a gente falar um pouquinho, né? Muito importante a sua presença hoje. Até pra gente, durante essa semana, desde semana passada, eu vim fazendo algumas lives com empresas, empresários, para falar com os cuidados, né, que as empresas estavam tomando, a comunicação com seus colaboradores. E hoje essa live é muito especial, porque você vai dar essas dicas pra gente, dentro aí da sua técnica, do conhecimento, né, de forma mais assertiva para que a gente consiga fazer esse trabalho, tanto os colaboradores, como empresas, como as pessoas que estão aqui hoje vendo a gente. Tá bom? A senhora gostaria que a senhora se apresentasse, falasse aí com o pessoal. Oi, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Karina Amaral Feriani. Eu sou médica infectologista. Já estou aqui em Araguaína há 15 anos. E estou tentando dar uma força aí nessa situação toda que a gente vem vivenciando, né? Essa questão do corona, para ver o que a gente consegue, unindo forças, fazer o melhor para que nós tenhamos o menor impacto possível com essa onda que vem acometendo o mundo. Verdade. Então vamos lá, né? O pessoal já começou a mandar oi, tem prima aqui, viu, doutora Karina? A Cália aqui, oi, prima. Né? Sejam bem-vindas, né? Sejam todos bem-vindos. Doutora Karina, da minha rede, Fernanda entrou, Eliane entrou. Sejam muito bem-vindas hoje à noite. Tá, doutora Karina? Peraí que eu derrubei minha câmera. Tranquilo, faz parte. Estou aqui, explodiu. Pronto, já arrumei. Isso porque terça-feira eu fui fazer uma live, ela caiu 3 vezes na internet. Mas hoje não vai cair. Não, eu espero que essa aqui não caia de novo, mas vamos lá. Vai cair, não. Vamos lá. Doutora, assim, para a gente começar, eu acho que seria muito importante a gente falar um pouquinho o que é o Covid-19, né? Eu sei que está tendo muita informação, muitas pessoas falando, mas a gente sabe que está faltando um pouquinho de pessoas ainda compreenderem um pouquinho mais sobre esse novo vírus que acometeu aí o mundo, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre o Covid-19, né? Como que ele age, o que aconteceu que veio, né? Como que veio e apareceu esse vírus aí de dezembro na China e está chegando aqui no Brasil? Bom, vamos conversar rapidinho assim. Primeiro, de onde ele veio. Existem um monte de suposições, várias situações de algumas teorias dizem que ele veio de uma contaminação de morcego ou de dromedário. Assim, o coronavírus ele faz parte de doenças em vários animais, né? Então, animais domésticos, animais silvestres. Então, o coronavírus ele é um vírus conhecido já há bastante tempo, né? Inclusive, no próprio ser humano, a gente já tem 2 doenças bem definidas que são provocadas por uma espécie de coronavírus, que é a SARS e a SARS do Oriente, entendeu? Então, são situações... Quer dizer, coronavírus não é novidade. Agora, com relação a esse novo vírus que a gente vem vivenciando, né, que é o SARS-CoV-2 ou Covid-19, não se tem muito bem ainda dados, né? Se foi uma contaminação por ingesta ou manipulação de animais. A gente sabe que na China existe muito o hábito de comerem animais
vivos, assim, que você mata e acaba de comer, assim, tá mexendo, ainda tá comendo. Eles têm uma culinária meio exótica, vamos falar assim. Então, assim, não se sabe exatamente se foi essa forma. Existem aí algumas pessoas dizendo que foi um vírus criado em laboratório, que é uma guerra biológica, mas assim, nós não temos nada com relação a isso que diga exatamente qual foi a origem desse vírus. O que importa é que ele está aí e a gente vai ter que encarar, a gente vai ter que fazer o melhor que nós pudermos em todos os sentidos para sair dessa. A gente não tem para onde correr agora. É muito recente, né? Ainda não teve informações muito exatas, né? A ciência, ela pede muito isso, as pessoas pedem muito isso, mas sabe que ele existe, sabe como que ele atinge as pessoas, só não sabe exatamente ainda como que ele chegou, né? Essa questão, isso daí eu ainda acho que vai demorar um tempinho, porque tem que fazer rastreamento genético, enfim, não é tão simples assim, né? Agora, o que a gente precisa é entender quem é esse vírus, por que a gente está com tanto medo, por que ele vem fazendo grandes estragos e o que cada um precisa fazer. Eu acho que essa que é a grande questão para a gente poder falar, pensar e conversar qualquer coisa relacionada à Covid. Ok. Existe um pânico, certo? As pessoas até, assim, eu sinto em Araguaína até que as pessoas deram uma relaxada nessa última semana, né? Mas existem as pessoas que realmente entraram em pânico em relação ao Covid. É algo, doutora, que a senhora vê a necessidade dessa preocupação, desse excesso de preocupação? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender, o pânico piora tudo. É a primeira coisa que a gente tem que entender. Só um exemplo pequenininho que eu acho que isso é muito importante. Se você não sabe nadar e você cai num rio, se você entrar em pânico, você vai morrer. Não tem para onde correr, você vai morrer. Você se trava, você fica engessado e você não tem reação, você morre. Se nesse momento de uma situação desesperadora, você conseguir 5 minutos parar e analisar, a sua chance de sobrevivência, ela aumenta bastante. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, o pânico não vai ajudar em nada, pelo contrário, ela só vai fazer com que tomemos medidas cada vez piores, cada vez que gerando a falta de material, falta de tudo, inclusive a risco maior de contaminação. Então, isso é a primeira coisa, né? Com relação ao vírus em si. Ele é um vírus, todo mundo precisa entender isso, ele é um vírus altamente contagioso. O que significa isso? Ele passa de uma pessoa para outra de uma maneira muito rápida. Então, ele tem uma rapidez, uma velocidade de passar para frente muito grande, né? Então, esse é um fator que assusta muito. E o que trouxe esse pânico todo é porque quando ele complica muito. E a gente vai falar mais, vou explicar melhor isso, mas assim, ninguém estava preparado para tantas pessoas doentes, graves, ao mesmo tempo. Então, isso é que foi o grande problema. Então, vamos lá, numericamente falando, 80% das pessoas que pegam o vírus, elas têm uma doença leve, ou uma doença que não requer suporte, hospitalização, nem nada disso. Varia de um mal-estar, uma febrezinha, ou muitas vezes não tendo nada. Tem pessoas que não têm sintomas, entendeu? Ela pega, mas ela não desenvolve a doença. Então, esse é um ponto. Porém, quando ele atinge pessoas que, de alguma maneira, têm uma diminuição da resposta imunológica, seja por doenças de base, seja por bebida, uso de droga, cigarro, problema de diabetes, coração, pulmão, enfim, rim, fígado. Então, ele tem uma tendência maior a provocar uma doença mais importante. E o grande problema dele é que quando ele complica mesmo, entendeu? Ele provoca um dano no pulmão, no coração, extremamente grave. Então, só para vocês terem uma ideia, 40% das pessoas que precisam do respirador, precisam ser entubadas, morrem. Então, é uma estatística muito alta de mortalidade para quem complica. Entendeu? Então, o pânico é isso. A gente olha para a Europa, por exemplo, ela foi pega de surpresa. Ninguém imaginava que aquela situação que aconteceu na China em novembro, dezembro, fosse chegar na Europa dessa maneira. E a gente tem que lembrar que a Europa
é um continente idoso, né? É o continente com o maior número de idosos do mundo. E ela chegou e justamente num continente onde era a população mais vulnerável, entendeu? Então, o que aconteceu? Ela chegou e ela atacou exatamente esse grande público, levando à necessidade de hospitalização, intubação em grande escala. E nós não temos, em nenhum lugar do mundo, um suporte para todo mundo. Então, por isso é que virou esse colapso todo na Europa, especialmente Itália, que é o país mais idoso do mundo, a Espanha na sequência, e está virando essa cadeia. Então, Itália, Espanha, França também está com números crescentes. Então, é isso. A gente tem que entender que ele é um vírus que, embora em grande parte ele é menos grave, ele pode se tornar grave. Então, a gente não pode dizer, tá tudo bem, é uma pereba, é uma virose, entendeu? Então, a gente tem que entender que ele pode ser potencialmente grave, né, para um determinado público, vamos dizer assim. Deixa eu só entender um pouquinho. Assim, a preocupação do Covid-19, se eu sou leiga, tá, doutora? Não. Eu só me corrige. Do Covid-19, o problema não está exatamente no vírus, está no que ele causa em relação ao que eu já possuo, por exemplo. Se minha imunidade está baixa, se eu já tenho algum problema. E não. É que é o seguinte, ele provoca uma alteração inflamatória. Eu vou tentar explicar, trazer para o técnico para a gente poder entender mais ou menos, mas é assim. A hora que ele invade, qualquer doença, a hora que ele invade o organismo vai, pega o bicho e tenta destruir ele. Sim. Certo? Independente do local que ele está. Via respiratória, pulmão, enfim, não interessa. O organismo vai lá e tenta pegar. Combater. O Covid, exatamente. O Covid, ele entra, a célula pega. Só que ele fica ali dentro. Aí, o que acontece? Ele vai ser levado em algum momento para as células pulmonares. E ele começa a se replicar numa quantidade muito rápida e levando a uma resposta inflamatória aumentada. Então, traduzindo isso, eu tenho ação direta do vírus e o organismo, na tentativa de matar as células doentes, agride o próprio organismo. Então, vira o que a gente chama de SIRS, que é uma mistura de infecção com autodestruição. Na tentativa do organismo tentar combater, ela piora, entendeu? Então, a própria defesa acaba complicando. E não é fácil lidar. A própria defesa acaba enfraquecendo em constante luta, vamos dizer assim. Em constante luta e ela acaba agredindo ela mesma, entendeu? Então, começa a virar uma cascata. E o pulmão, ele vai sendo destruído em grande escala, ele também agride o coração e vai agredindo o fígado, o rim, até que ele leva a uma complexidade de danos em todo o organismo. E aí, nisso, vem as bactérias, que são absolutamente oportunistas, quer dizer, aproveitam para invadir, e a pessoa acaba morrendo de sepse, quer dizer, de infecção generalizada. Entendi. Doutora, então assim, a gente fala muito a questão do idoso, lógico, preocupação maior porque ele já tem uma pré-disposição, tem uma imunidade mais baixa, já tem algum problema acarretado pela própria idade, não necessariamente porque fez alguma coisa errada. Uhum. Mas um jovem com uma saúde boa, né, que é um atleta, né, por exemplo, se alimenta bem, tem uma imunidade boa, ele também corre um risco, então, de morte. Todo mundo corre risco. É difícil a gente falar, eu sou saudável, entendeu? O que significa ser saudável, né? Então, assim, a gente entende que manter uma alimentação saudável, fazer exercício físico, tal, é lógico que isso melhora muito e diminui a probabilidade de muitos problemas, isso não tenha dúvida. Então, o jovem, ele tem menor risco de ficar grave. Agora, o que a gente tem que entender é que qualquer atitude que a gente tenha é uma balança, né? Então, eu tenho uma balança. Eu tenho que manter o equilíbrio. O organismo mais alto, o vírus menor, certo? Para eu poder ter ganhado a briga. Agora, dependendo das atitudes, mesmo eu sendo saudável, eu posso ter um desnivelamento dessa balança. Onde entra isso?
todo mundo acha que é saudável, né? A menos que precise ir ao médico porque está doente. Então, essa é a primeira coisa, né? Será que nós somos realmente saudáveis? Porque essa cultura que nós temos de procurar um médico quando eu já estou sentindo alguma coisa, às vezes, ou na grande maioria das vezes, a coisa já vinha acontecendo há algum tempo e não foi dada a devida atenção pela própria pessoa. Então, esse é um ponto. O que significa ser saudável? Ponto. A outra situação. Hoje, bebe-se muito, né? O álcool hoje, ele é considerado um mecanismo de relaxamento. Quer dizer, eu estou cansada do meu trabalho, eu vou para minha casa, eu bebo 1, 2, 3 cervejinhas de boa, eu não estou bêbado, estou tudo bem, estou saudável. Não tá. Entendeu? Então, assim, o uso diário de álcool, o fumar, o tabagismo, o sedentarismo, a gente não faz exercício físico, né, em função da nossa vida louca. Então, tem um monte de detalhezinhos que são problemas, mas que as pessoas não entendem como sendo, entendeu? Então, tá saudável. Tô saudável, então assim, não tenho febre, não tô tossindo, não tô espirrando, não tô ótimo. E não é bem assim as coisas. Então, todo mundo é vulnerável. Todo mundo está vulnerável, entendeu? Então, o que vem acontecendo hoje, se eu estiver falando demais, você vai me cortando, viu? Porque eu empolgo. Eu tô deixando porque tô achando ótimo. É um assunto que eu gosto muito de falar, então... E é muito importante. Sim, então o que acontece? Hoje, as estatísticas estão mostrando que existem jovens, inclusive 13, 14, 15 anos, já houve agora a notificação, de pessoas jovens, teoricamente saudáveis, que estão morrendo de Covid. Então, quer dizer, nós estamos 100% protegidos ou 100% imunes a complicações? Não. Então, a gente precisa entender isso. Enquanto a gente não perceber que nós, independente da nossa idade, nós somos frágeis, entendeu? Nós não somos o Superman, a Mulher Maravilha, nós não somos, entendeu? Então, num pequeno problema que a gente tenha, pode ser o suficiente para virar uma bomba. Então, as pessoas têm que ter essa noção. O risco é pequeno ou é menor para o jovem, mas ele existe. E é muito importante, assim, essa pergunta, eu acho que essa resposta que a doutora deu, ela é muito importante porque a gente leva as coisas muito assim, tranquila. Não, eu tenho 40, eu tenho 30 anos, o problema tá com o velho, né? Porque ainda se fala desse jeito, né? Lógico que existe um risco maior, a gente sabe disso, mas o risco também tá pra gente. Morreu um rapaz agora recente, ele tinha 26 anos. Então, ou seja, e teve pessoas idosas, mais velhas, que tiveram corona que já estão recuperados. Sim. Então, é muito relativo, né? Então, a gente Exatamente. tem que ter a atenção e a preocupação independente da idade. Exatamente. E aí, doutora, qual que é essa atenção? Qual que é essa preocupação? O que a pessoa que está trabalhando, vamos levar por etapa, né? Vamos colocar aí quem tem que estar trabalhando. Depois a gente fala do distanciamento, mas quem obrigatoriamente está trabalhando? Que é indústria, é na saúde, né? É na farmácia. Na linha de frente, atendendo todo mundo doente. É o que mais atende ainda, né? Quais são os cuidados, né? E que essas pessoas que precisam estar trabalhando, não só porque a empresa solicitou, não, porque para que a economia gire de uma certa forma, as pessoas realmente tenham o que comer, tenham o que beber, tenham como andar por aí. O que a gente precisa fazer para poder se precaver lá, no combate, lá dentro do trabalho? Tá, primeiro de tudo é entender que ele é contagioso. Então, a hora que eu entendo que eu posso pegar alguma coisa, eu já começo a parar para pensar e tomar cautela. Então, como ele é de via respiratória, o que nós devemos fazer? Manter uma distância mínima. O vírus, ele não sai voando, entendeu? Ele pode ser jogado no ar, como as pessoas falam, né, de transmissão pelo ar, se eu estiver numa sala pequena, onde eu tenho mais pessoas trabalhando e alguém esteja tossindo, alguém esteja sintomático, entendeu? Então, a hora que eu tusso, eu jogo isso no ar, entendeu? Então, eu preciso ter essa questão da contaminação. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que acha que vai pegar andando na rua no ar da cidade. Não é assim, entendeu? Então, primeiro de tudo é evitar ambientes fechados, né? Então,
abrir janela, ter uma circulação de ar. Então, o ar não fica tão parado. Então, a chance dele ser contaminado se torna menor. Isso, inclusive, é uma colocação que deve ser feita, inclusive, em consultórios médicos. Mesmo que você queira deixar teu ar-condicionado ligado, atender com a janela aberta para circular o ar, tá? Então, esse é um ponto importante, manter o ambiente ventilado. Manter uma distância entre as pessoas, né? Então, uma distância, o ideal é de 1,5 m a 2. Essa é a distância ideal. Por quê? Seriam Quando 3 a gente passos, mais ou menos. mais ou menos. Porque assim, quando a gente fala, mesmo que nós não estejamos doentes, a gente cospe, entendeu? E ele tem um alcance. Então, manter uma distância entre as pessoas já evita que chegue até você. Então, esse é um ponto. Manter distância, ambiente arejado. Outra coisa, muito cuidado com a questão de mãos, porque todo mundo fala, todo mundo anda de lá para cá e acaba depositando secreções de cuspe, né, de falar, de tossir, de espirrar, em cima dos objetos. Então, é a questão da higienização das mãos. Não precisa ser com álcool gel, entendeu? A lavagem correta das mãos, uma solução de um desinfetante, isso é suficiente. Certo? Então, essa noia que todo mundo tem, que inclusive eu fiquei sabendo gente que está tomando banho de verdade, passando álcool gel no corpo inteiro. Isso é doideira. Nossa. Isso é doideira. Isso vai trazer intoxicação, queimadura, irritação. Entrou no pânico, né? Já desnecessário. Pânico. Quer dizer, vai morrer de outra coisa, entendeu? Então, assim, é aquela questão de lavar constantemente as mãos, evitar, durante a transitação, você pegou um transporte para ir até o seu trabalho. Durante esse trajeto, não colocar a mão na boca, no olho, no nariz, ele não passa pela pele. Então, o que as pessoas não entendem é que não é pela pele, não é pelo meu pé, não é pela minha perna, ele vai entrar pelo nariz, pela boca ou pelos olhos. Então, eu tenho que ter contato direto de alguém jogando isso no meu olho, na minha boca, no meu nariz, ou por contrário, nariz e boca, ou eu colocando algo contaminado nesses locais, entendeu? Então, a higienização das mãos é muito importante. Então, é distanciamento, higienização das mãos, ambiente arejado e quem estiver doente, não interessa se é coronavírus ou não, quem estiver doente não vá ao trabalho. Tem então, que essas são as... isolamento naquele momento que se sentiu, né? Tá com uma febre, leve coriza, já tem que ser distanciado. Fica afastado, porque isso aumenta a chance de você pegar, se não for Covid, e você vai passar outra virose para frente, que vai tornar todo mundo vulnerável, entendeu? Se eu tenho uma infecção respiratória, seja lá ela qual for, eu aumento a minha possibilidade de pegar um vírus desse, um coronavírus. Entendi. Então, a gente tem que afastar. Ok. Então, essas são as principais. Para quem já está em distanciamento, né? Teve a oportunidade, a empresa liberou, às vezes não está trabalhando, é autônomo, já está em casa. Essa pessoa que está em casa. O que a gente percebe muito, doutora? Né? Assim, a lavagem das mãos, lógico, dentro de casa, ambiente arejado, continua as mesmas regras, né? Dentro de casa. Mas a gente ainda vê as pessoas se encontrando muito. É o pai que visita o filho que visita o pai, o primo. Não, vamos aqui fazer só um churrasquinho, a gente só vai beber uma cervejinha. Coloca 4, 5 pessoas ali dentro de casa, porque ele tá... não, estou em isolamento dentro da minha casa. Pode isso? Não pode. Por que não pode? É simples. Quando você reúne pessoas... Porque o que a gente tem que entender? Muitas pessoas não vão ter sintomas. Então, assim, se você está tossindo, você não vem. Só que, se eu tô... Vamos pensar, eu me infectei, não significa eu me adoeci. Então, eu me infectei. As minhas vias aéreas, meu nariz, minha boca, eles vão estar com vírus. E eu vou estar passando isso para frente. Entendeu? Então, as pessoas precisam entender isso. Que eu não preciso ter doença, quer dizer, estar sentindo alguma coisa. Sentindo mal-estar para poder estar... Não, para poder estar passando. E aí, assim... Então, entra aquela situação de eu achar que eu não pego ou que o outro não está escrito na testa Covid, entendeu? Então, assim, entendam que a pessoa assintomática,
mas que ela esteja infectada ou que ela seja portadora, ela vai transmitir isso para frente. Então, eu estou aqui em casa isolada, né? Aí eu recebo alguém para cá, abraça, beija, bebe. Então, assim, a gente está trocando. Então, isolamento respiratório, qual que é a finalidade? Vamos entender para que serve esse isolamento. Entre eu pegar, ficar doente ou não e parar de transmitir, isso tem um tempo variável de alguns dias, 2, 3 dias para começar a ter sintomas, e eu posso continuar transmitindo o vírus por até 14, 20, e tem estudos mostrando até um tempo maior. Então, assim, por que se fala em quarentena? Então, eu adquiri, eu fico em casa. Por quê? Porque eu vou ter a fase de doença, estou falando caso leve, o vírus vai passar a fase dentro de casa da transmissão. Então, quando eu sair, eu não sou mais transmissor. Entendeu? Eu paro a transmissão. Eu paro porque assim, eu adquiro e uma hora meu organismo, ou eu morro ou eu aprendo a viver com ele. Simples assim. Então, a hora que o organismo elimina, que ele não está mais colonizando via aérea respiratória e tudo mais, eu saio para a circulação de novo e eu paro de contaminar. Então, isso é importante, é um dos fatores da quarentena. Né? Então, vamos lá, só para o pessoal entender, doutora. Eu senti qualquer coisa, porque a pessoa só vai se distanciar se ela sentir alguma coisa. Quem estiver trabalhando, quem não estiver já fica distanciado. Mas eu senti algo, eu tenho que me isolar dentro da minha residência de 14 a 20 dias para que eu possa ir na rua novamente, se eu precisar fazer alguma coisa urgente. Isso. Certo? Isso. Ok. Que aí, quando eu for novamente, eu não transmito mais. Se você passou, se você tiver entre essa faixa etária de não transmitir, existem alguns casos que transmitem ainda, mas se você passou dessa faixa etária, desse tempo, a probabilidade de você passar para frente, ela despenca, entendeu? Então, é um cuidado que você tem que ter com o outro. Porque, assim, uma fala que hoje eu estava pensando ontem, na verdade, eu estava pensando muito. Se morre o pai do outro, o velho do outro, morreu um velho. Só que se é o meu pai, ele não era um velho, ele era o meu pai. Se morre, um jovem de 26 anos, morreu, mas pode ser o meu irmão, pode ser o meu filho. Então, a gente pensa muito, tá lá, mas não, ele vai chegar, entendeu? Então, a gente tem que entender que não são números de óbitos, são pessoas queridas que estão indo embora. Entendeu? Então, a gente tem que parar de pensar em si mesmo, em pensar que essa perda pode ser sua, pode ser de alguém querido. É hora da empatia mesmo, né? De olhar para o outro. Eu posso levar uma tragédia na vida da outra pessoa. Então, deixa eu ficar quietinha aqui, porque eu me cuido e eu estou cuidando da outra pessoa também que poderia ser infectada, né? E um outro detalhe... Não tenho mais, fui no supermercado. Eu posso pegar novamente? Os estudos até agora mostram que não. Vírus, você pega ele uma vez. Agora, o que a gente tem que levar em consideração? O vírus, todos os vírus, eles sofrem mutações periódicas, né? Então, é igual o vírus da gripe. Existe o gripe H1N1, H1N3, então ele vai se modificando ao longo do tempo. Então, a princípio, os exames que nós temos, os estudos clínicos que nós temos, é que você não pega de novo. Agora, o que pode acontecer é o seguinte, eu ter um retardamento na cura total. Quer dizer, eu estou bem. E a gente tem isso com outras doenças também. Eu estou bem, aí eu melhorei. Não estou sentindo mais nada. Aí, passa alguns dias, eu pioro de novo. Entendeu? Então, houve no início uma interpretação de que se pegou de novo, mas os exames, genéticos mostraram que não, entendeu? Que é uma quer dizer, eu tô assim, eu tive uma melhora, mas eu ainda não estava 100% resolvido. E aí eu resolvi fazer uma extrapolia e ele ainda estava em atividade, ele volta a manifestar. Qualquer tratamento, né? Que se Exatamente. Você sai do tempo de tratamento, você pode ter uma recaída. Exatamente. Outra coisa que eu queria falar de quarentena, Edilene, é o seguinte, eu estou em quarentena, mas eu não estou doente, eu estou em quarentena. Por que eu tenho que ficar de quarentena? Porque se você sair, você pode se contaminar de alguma maneira. E aí você traz para dentro de casa
um problema ou um vírus que para você pode não ser um problema, mas para alguém da sua convivência pode. Então, a quarentena, ela é bilateral, é para proteger o outro e para proteger você. Então, tem que ter essa consciência. Exato, excelente. Doutora, a gente vou começar a pegar as perguntas aqui do pessoal. Fiz algumas enquetes de ontem para hoje, para algumas pessoas já ir adiantando algumas perguntas, que eu sei que ia surgir muitas, já surgiram muitas aqui, que eu já fui vendo subindo. Mas uma pessoa perguntou o seguinte: qual que é o índice de letalidade para as crianças? A gente não ouviu muito falar sobre crianças. Existe um risco para eles? O risco para eles é menor? Como que é esse índice? Olha, até agora, a incidência em criança, ela é muito, muito, muito pequena, entendeu? O percentual é 0,0 alguma coisa, você entendeu? Ele é muito pequeno. Agora, isso não significa que, com as mutações do vírus, conforme ele vai transitando, que ele não possa se tornar grave para a criança também. Mas até o momento, com os estudos que existem, a incidência em criança e a mortalidade ela é muito, 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 muito pequena. Okay. Então, o vírus que teve na China, ele já houve mutação para o vírus que a gente tem hoje no Brasil? Pelo comportamento descrito na China e os comportamentos do vírus em termos de acometimento de população dos Estados Unidos e do Brasil, ele já é diferente do comportamento da China. Agora, uma coisa para a gente pensar, né? A gente não sabe lá de fora, vamos falar da China, qual é o percentual real do quanto foram acometidos. Porque pensa o seguinte, é meio complicado, sim, não bate. A China tem 1,5 bilhões de habitantes. Eles colocaram como 80 mil pessoas contaminadas. Não bate. Como que uma população que vive todo mundo junto e amontoado, porque a China é a mais populoso do mundo, ter um vírus de alta transmissão, como a gente vem do mundo afora, contaminar de 1,5 bi 80. Isso não é percentual. Você entendeu? Então, assim, é estranho. Então, a gente está tentando levantar, né, o meio científico se é uma questão de omissão de dados, entendeu? Ou se realmente ele já vinha tendo um comportamento semelhante ao que a gente está vendo agora, havendo através de uma mutação. Então, a gente está tentando entender. Mas na América, e alguns casos agora documentados recentemente, estão sendo diferentes dos documentados pela Coreia, pela China, naquele primeiro momento. Entendi. Doutora, nós temos alguma vantagem por estar no local quente, né? Muito quente, vamos dizer assim? Isso dificulta essa contaminação, diminui o tempo de vida do vírus ou não? Porque a gente teve um risco muito grande na Itália, porque era mais idoso, mas também é um local mais frio, né? A temperatura é diferente do Brasil. E nós ainda estamos mais né? A gente está no norte, aqui centro-oeste, que é muito mais quente. Existe alguma vantagem nisso? Olha, a gente ainda não tem um comportamento documentado, porque assim, a gente acha um monte de coisa. Só que, assim, eu me embaso em ciência. Então, para mim, tem que ter documento, tem que ter levantamento de casuística. Mas, assim, vamos parar para analisar, né, essas questões todas. Bom, primeiro, o fato daqui ser quente, o vírus, ele permanece no ambiente mais tempo em temperaturas menores. Então, o fato da gente morar numa fornalha, vamos falar assim, a gente tem essa vantagem de fora do nosso corpo, nas superfícies, ele ter um tempo de vida diminuído, tá? Outra coisa que é favorável para nós. No frio, a gente tem irritação das mucosas nasais, o nariz, a boca fica queimado, fica assado. Então, o dano provocado pelo frio na via respiratória alta
facilita infecção. Tanto que as gripes todas, elas acontecem no inverno, exatamente porque a temperatura baixa e existe essas lesões de vias aéreas. É mais um ponto. O outro ponto nós aqui do norte, nós temos uma incidência populacional menor. Então, quer dizer, quantos habitantes tem o Tocantins? 1,5 milhão? São Paulo, Grande São Paulo, tem quase 40 milhões. Então, são 40 Tocantins dentro de uma cidade, você entende? Então, assim, existe proporcionalmente, lá vai ter mais quantidade do que a gente pode ter aqui. Sim, tanto pelo número de pessoas, entendeu? Tanto porque lá tem mais gente para adoecer do que aqui, como é todo mundo muito mais próximo. Aí entra a questão do distanciamento entre as pessoas. Então, aqui a gente tem por exemplo, aqui no Tocantins, você anda, às vezes, 200 quilômetros para aparecer uma cidade. Entendeu? No estado de São Paulo, a cada 15 quilômetros tem uma cidade. Entendeu? Isso que ser levado em consideração. E a outra situação em relação ao calor no calor, a gente não fica junto. A gente quer distância, tá quente, sai para lá, tá calor, entendeu? Já no frio, todo mundo se junta, né, num lugar fechado para se aquecer. Então, o frio tem todas essas situações para propiciar a contaminação, entendeu? Agora, a gente dizer que a gente está protegido aqui, eu acho meio imprudência, entendeu? Eu acho que a gente não tem ainda um comportamento adequado ou estudo suficiente para a gente poder fazer esse levantamento e essa afirmação. Sobre o isolamento vertical, doutora, qual que é o seu pensamento em relação a isso? Olha, isolamento vertical, isolamento horizontal, tem estudo mostrando que um é melhor que o outro é melhor que um, que é difícil a gente falar, porque assim, é uma doença muito nova, ela é muito nova, então não deu tempo ainda da gente ter dado o suficiente para falar, essa é melhor, essa é pior, vamos fazer essa ou vamos fazer aquela, você entendeu? Então assim, eu prefiro dizer que o isolamento pessoal, o isolamento daquele que você evita fluxo, seja ele de qual for a maneira, é o interessante. Entendeu? Então, porque isso está gerando maior controvérsia. Então, eu não quero tomar partido. Eu prefiro entender que é isso. Não é nem vertical nem horizontal. São os dois. Entendeu? A gente precisa entender. Quanto mais pessoas se isolarem, menor o risco, com mais curto prazo isso vai passar. Sim e não. Porque aí também é tudo muito complicado. Porque assim, se a gente solta todo mundo, o que vai acontecer? Vai todo mundo pegar de uma vez. Isso é fato. Nós temos hospitais suficientes para se todo mundo pegar, todo mundo pegou, mas um tanto assim vai precisar de hospital. Só que, numericamente falando, esse tanto assim são milhões de pessoas. Nós não temos estrutura hospitalar em lugar nenhum do mundo para atender todo mundo que vai complicar. Então, esse é o primeiro ponto. Quando você recua, então você só segura a população. Quando soltar a população, vai ter um novo ciclo de contaminação, entendeu? Mas já deu tempo de quem estava doente tratar, sair, então eu desafogo a saúde para que haja o maior número de atendimentos, entendeu? Então é isso, a gente tem que entender, porque assim, não vai parar, não adianta a gente entender. O distanciamento, na realidade, não é para você não pegar o vírus, é para, na realidade, ela não chegar a um ponto de pessoas morrerem em função de não ter espaço na saúde para atender. Todos nós vamos pegar, doutora? Vamos, todo mundo vai pegar. Agora, todo mundo vai morrer? Não é todo mundo que vai morrer, entendeu? Então, assim, não adianta a gente ter a utopia, né, achar que, como eu falei aquela hora, ninguém é Superman, ninguém é Mulher Maravilha. Nós vamos pegar o vírus. Agora, a questão é assim, eu tenho que estar preparada para pegar esse vírus. Você entende? Preparado sim. Entendi. Eu tenho que estar tendo uma alimentação bacana, tendo uma atividade física. Eu sei que está tudo fechado, a academia fechada, está tudo... Mas a gente pode correr, a gente pode andar de bicicleta, a gente não pode amontoar.
Entendeu? Então a gente não pode amontoar, mas a gente pode fazer atividade física dentro de casa, enfim. A gente precisa preparar tanto nós mesmos como os serviços que serão necessários para o adoecimento. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Aproveitando esse gancho, então, fazer atividade física, alimentação mais saudável, né? Dentro da própria casa. E essa questão de suplementar, né? Vitamina D, C, E, H, ela ajuda na imunidade? Olha, não tem nada provando que isso vai fazer você não pegar Covid. Entendeu? Então, assim, eu acho muito triste essa colocação, Edilane, porque tem muitas farmácias, muitos profissionais, muita gente ganhando dinheiro em cima de uma situação dessa. Então, assim, suplemento vitamínico não vai impedir que você tenha Covid e nem que você vai ficar mais ou menos grave. Você entendeu? Não tem nada provando que a suplementação diminui risco. Agora, se eu tenho hipovitaminose, que é diferente, eu tenho, por exemplo, uma taxa, isso tem alguns trabalhos mostrando. As pessoas que tinham taxas de vitamina D baixas, mas não é baixa, é baixa, entendeu? Insuficiente, tiveram maior agravamento. Agora, isso não significa que você tomar vitamina D, você não vai pegar. Você entende a diferença? Entendi. Então, mas assim, as pessoas... Se eu tenho, eu, Edilane, tenho. Sou branca, né? Quase igual da nuvem. Eu sempre, quando faço exame, a vitamina D está lá embaixo. Mas se eu tomar precaução em relação à vitamina D, eu posso ficar mais forte. E aí, se eu acometer de quando eu pegar, porque se eu vou pegar mesmo, né? Quando eu pegar o corona, ele não vai ser tão forte, que eu falo assim, a ponto de eu talvez ter que hospitalizar. O que a gente tem que entender é o seguinte, não é tomar alguma coisa. Todo desequilíbrio, não interessa de onde venha, todo desequilíbrio, seja ele vitamínico, proteico, mineral, todo desequilíbrio, lembra da balança? Sim. Ponto para o vírus. Agora, excesso, ponto para o vírus. Porque quando eu tomo excesso de vitamina, excesso de suplementação, eu acabo gerando uma sobrecarga de fígado e de rim. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de... vitamina... Calma. Não adianta tomar suplemento, que isso não vai fazer diferença. A diferença é você estar em equilíbrio. Entendeu? O ideal é consultar o seu médico para ele avaliar o seu histórico e falar, esse você pode tomar por tanto tempo. Isso, é você... Esse. Não, eu ir lá e comprar... Não, e tem muita gente fazendo aí, tanto em live como em televisão, enfim, na própria, assim, prefiro nem comentar, mas tem muita gente se aproveitando desse pânico da população e vendendo, isso aqui aumenta, as vitaminas comprovam que, para, o que nós temos que ter é equilíbrio, entendeu? Eu não posso estar nem hipervitaminose, nem hiperproteína, nem hiper nada e nem sub nada. Eu tenho que estar equilibrado. Então é muito complicado. Não, eu acho que eu tenho, eu vou fazer. Isso pode trazer um dano. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse desespero, entendeu? Que todo mundo está tendo e acabando colocando os pés pelas mãos. Okay. Nosso tempo vai ser curto, viu, para essa live. Não perguntando quase nada ainda. Mas, qualquer coisa, pessoal, a gente volta com a doutora Karina depois, novamente, tá? É porque ela cai, com uma hora ela cai, eu tô aqui de olho no relógio. Doutora, eu vou fazer algumas perguntas, vou levar até a pergunta... Eu vou responder rápido. E eu vou trazer algumas perguntas aqui que o pessoal tá perguntando. Sobre máscara. Fala-se muito, máscara não precisa usar se você não está contaminado. Porém, entretanto, se eu não sinto nada e estou contaminado, eu não estou usando máscara. Eu tenho que usar ou eu não tenho que usar? Se você estiver dentro de casa e não for sair, é uma escolha. Eu não tenho nada, eu vou sair de casa, eu tenho a opção da escolha. Se eu... Travou, doutora. Aqui, eu sou obrigada, entendeu? Então, assim,
O uso da máscara, ela não garante, no caso do uso comunitário, assim, ela não garante que não haverá a contaminação. É uma proteção a mais, mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente usando, a gente acaba pecando pelo resto e acaba se contaminando. Sim, ok. Estão perguntando se a máscara de pano, porque não estão encontrando mais. Elas estão fazendo de TNT, de tecido, ela é o mesmo efeito da outra? O que a gente precisa ter é uma barreira, entendeu? Porque eu não vou pegar voando, eu vou pegar, vamos pensar de via respiratória, eu ou colocando alguma coisa contaminada ou alguém tossindo, espirrando, cuspindo na minha cara, entendeu? Então, se eu puder ter uma proteção, melhor. Só que, ó, tá de fora. Entendeu? O olho está de fora, então eu tenho uma via de contaminação. Então, assim, é bom senso, bom senso. Ok, vamos aqui para as perguntas do pessoal, né? Vamos lá. Me perguntaram o seguinte, Via Lago, está lotada de gente fazendo caminhada, pode, doutora? Não pode ter aglomeração. Então, assim, gente, olha o tamanho da nossa cidade, olha o tamanho do nosso país. Precisa todo mundo sair junto e misturado? Sabe? Sai um pouquinho aqui. Né? Assim, não pode ter aglomeração, não vou lá, porque é ar livre, lá vai ter... É assim, ó. Cruzando com o outro, né? Não, é questão do bom senso. Por exemplo, eu quero fazer minha caminhada. Eu vi que ali está tumultuado, eu volto. Para que eu vou lá me expor? Então, assim, é bom senso. Entendi. Doutora, tá... Não adianta a gente... É bom senso. É bom senso. É isso que precisa ter. Não inventa moda. Hoje, atualmente, se não surgiu nada agora enquanto a gente está na live, porque só surge quando eu estou em live, a confirmação, nós estamos com 3 casos confirmados em Araguaína. Por enquanto, Você acredita que tem mais do que 3 casos, porque a gente não tem quantidade de testes, não fazia os seus testes inicialmente, então acha que ainda tem uma omissão, entre aspas, não porque as pessoas não querem publicar, talvez, mas porque realmente não foi identificado o vírus? Com certeza. Entendeu? Com certeza, a gente não segura um vírus desse. É ilusão nossa achar que ele está lá guardadinho em São Paulo. É ilusão. Muitos de nós já foi e voltou. O problema a gente acha que quem tem está doente, entendeu? E quando eu acho que eu não estou doente, eu circulo pelos lugares, entendeu? Eu contamino. Então, assim, não adianta a gente fechar o olho e a gente acreditar que nós estamos numa bolha e que é só isso. Não é. Tanto que vai haver o próprio ministro da Saúde e todas as diretrizes internacionais e vai mudar o jeito de fazer testagem. Vão começar a fazer testagem de populações aleatórias, não doentes, exatamente por muitas pessoas não terem sintomas. Entendeu? Então, com certeza, não é só aqui em Araguaína, não é só em Palmas, não é no Tocantins. O Brasil é muito grande e está tendo uma discrepância muito grande de dados. E até agora exatamente isso, não tinha teste para fazer, estava se fazendo, ninguém sabia mexer direito com o negócio. Então, agora que a gente conhece melhor a situação, a gente vai conseguir fazer uma casuística melhor e saber lidar melhor com a nossa situação, entendeu? Qual é a realidade do Tocantins, qual é a realidade de Araguaína, eu vou ter que fazer hospital sentinela, eu vou ter que ter tantas UTIs, aí a gente consegue fazer um entendimento melhor da nossa realidade. Entendi. Quais são os tipos de testes, doutora Karina, que tem para se identificar o Covid-19? A gente tem o teste rápido, que ele deve ser feito numa fase tardia da doença, depois de 8 dias de doença aproximadamente, e vai detectar a defesa da pessoa contra o vírus, que é o teste rápido. E o outro é o PCR, que é um exame feito de secreção de meleca que é tirada do nariz e avaliado a presença do vírus naquela secreção. E isso já é numa fase inicial. Então, os dois podem ser usados no meio, vamos dizer assim, no ápice da infecção, mas eu não posso usar o teste rápido no começo e nem o PCR tardio. Então, são testes diferentes que podem se complementar. Entendi. A Regina está perguntando o seguinte, ela tem 38 anos e com complexo de Rank no pulmão.
tem risco ela falou que tem risco de ter o Covid, né? Ter o Covid vai ter, mas tem um risco maior em função do problema dela? Todo e qualquer desequilíbrio que a gente tenha no organismo é uma chance aumentada. Isso não significa que vai morrer, você entendeu? É a maior chance de complicar, entendeu? Mas não significa que vai, tá? Mas qualquer desequilíbrio do organismo, ele lembra da balança. Se eu tenho um desequilíbrio, ponto para o vírus. Mas entendam, não é porque tem um problema que vai morrer. Não é isso. Não é isso. Estão perguntando aqui, a Lu Barbosa, qual seria o número ideal, eu acho que não vai ter, de UTIs respiratórias para Araguaína? É até complicado essa resposta, né, doutora? Vamos fazer um cálculo básico, né? A gente não tem muito tempo, mas seria mais ou menos assim. Araguaína tem 200 mil habitantes, arredondando mais ou menos. Vamos pensar que todo mundo, vou fazer um cálculo já assim, todo mundo bichou, todo mundo ficou doente. Então, nós temos 200 mil contaminados. Desses 200 mil, 20%, é mais ou menos esse o cálculo, 20 a 25% vai precisar de hospital. Então, 20% em cima de 200 mil são 40 mil, é isso? Eu sou péssima para matemática, ainda mais ao vivo assim. 40 mil, sim. 40 mil. Então, 40 mil vão precisar de hospital. Não estou nem falando de UTI. Nós temos 40 mil vagas de hospital? Não. Tá. Desses 40 mil, em torno de uma estatística aí média de 5 a 10%. Vamos fazer 10, que é mais fácil para fazer conta. 10% vai precisar de UTI. De 40, eu vou precisar de 4 mil. Que cidade do mundo tem 4 mil UTIs? Você entendeu? É impossível. Por isso... Quantas nós temos aqui em Araguaína, doutora? Hoje nós temos, para Covid, só 3. Tá? Mas estão sendo construídas, tem uma força-tarefa aí, municipal, regional, e Dom Orione está tendo uma força-tarefa aí para que a gente consiga finalizar a construção aí para ter em torno de 30. Entendi. 30, né? 30 mil não. Então, pra gente, não vai dar para responder todas as perguntas, né? Mas eu acredito que a gente conseguiu falar muita coisa e muita coisa importante aqui, tá? Doutora, qual é a dica? Vamos finalizar assim. A dica para o pessoal, né? Que eu já sei qual que é, mas vamos reforçar essa dica aí para o pessoal, porque você vai pegar o Covid, você pode pegar e não transmitir, você pode pegar e não sentir tanto, como você pode pegar e sentir muito. Então, qual que é a dica aí para as pessoas que estão aqui com a gente? Nós estamos com 71 pessoas aqui voltadas aqui para a nossa live hoje. Entendam que é uma situação que nós precisamos da parceria de todos. Todo mundo precisa estar unido para que a gente consiga sair dessa onda que ela vai chegar, já chegou, já está aí, mas para que nós não morremos afogados, ou que morram o menor número possível, entendeu? Então, vamos pensar em conjunto, vamos pensar que um precisa da participação do outro, a gente vai ter problemas econômicos aí, não somos nós, é o mundo inteiro, nós vamos pagar um preço muito grande como humanidade. Eu acho que isso vai dar um chacoalhão em tudo. Valores, finanças, enfim. Então, assim, a gente não tem como fugir. Então, a gente tem que, calma, respira, um dia de cada vez. Vamos pegar? Vamos morrer? Alguns sim, alguns não, entendeu? Agora, vamos entender que a participação e a atitude de cada um é o que vai fazer toda a diferença. Então, vamos se conscientizar, vamos pensar no outro, vamos pensar no seu querido, porque o seu querido para o outro é o outro. Entendeu? Então é isso, gente. Cabeça no lugar, fiquem atentos, casos leves fiquem em casa, não fica saracoteando. Se você estiver em casa, em observação, perceber que está começando, está faltando ar, está tendo alguma dificuldade, febre começou a aumentar, procurem um atendimento médico, não fiquem em casa, porque aí sim a coisa pode afundar e uma atenção tardia, ela pode não ter volta, e procurar atendimento médico quando necessário,
tá? Então, assim, é bom senso, boa alimentação, vamos aproveitar esse momento, né, que a gente não está podendo trabalhar, vamos curtir a família, gente. Sabe? Quanto tempo faz Aproveita que para você... ficar com o filho, né? Aproveita para fazer aquela comidinha gostosa para a família que você não está tendo tempo para fazer. Gente, aqui em casa, eu vou sair rolando. A gente tá pegando tudo que é receita que a gente vê na internet. A gente já cortou grama, a gente já plantou plantinha, já tirou matinho, brinca com as crianças, brincamos de casinha. Hoje eu estava brincando de professora com eles. Então, assim, curte a família. Há quanto tempo a gente não tinha essa oportunidade de curtir a família? Sabe? Vamos entender que nós somos... E curtir a família não é ficar visitando os primos. Não, mas é dentro de casa. Ó, tá vendo isso aqui? Tem lá dentro da casa. Tá vendo isso aqui? É um ciclo fechado de amor. Aqui dentro... É pro pai, pra mãe, pros filhos, né? Não aqui, é para convidar a vizinhança. Entendeu? Eu tenho certeza, do fundo do meu coração, nós vamos ganhar essa guerra. Nós vamos. Também tenho certeza. Eu tenho certeza. Vamos ter abatidos, vamos ter sofridos e vamos ter os inteiros. Só que entendam, nenhuma guerra é feita por um soldado. Quanto mais união, mais consciência e mais atitude coerente, seja ela sai e volta, porque aí tem um monte de coisa envolvida, então não é essa a questão, vamos ser coerentes e vamos respeitar. Porque a coisa hoje está mudando muito rápido, o que era verdade não é mais, o que era não era. Então, assim, precaução, prudência, bom senso, amor a si mesmo, amor ao próximo, a gente vai sair dessa. Excelente. Pessoal, é o seguinte, vou deixar a enquete para vocês fazerem perguntas que talvez a gente não tenha respondido aqui para vocês ainda. Muitas pessoas mandaram outras perguntas aqui, doutor, e colocaram aqui no meu ponto de interrogação. Mas realmente o nosso tempo, senão ele vai cair, a gente vai estar no meio das perguntas, a gente vai aprendendo a fazer as lives, a gente vai entendendo o tempo do Instagram, né? Uhum. Então, eu vou deixar a enquete, vocês façam as perguntas. Se a gente vê que tem muita demanda ainda de pergunta, doutora, eu gostaria de convidá-la novamente, caso a gente precise, tá? Eu até te peço, Edilane, porque é o seguinte, eu não vou mentir para vocês, gente, eu não tenho tempo de mexer em Instagram. Porque assim, eu não tô ficando em casa, eu não paro. Nessa situação toda, assim, eu tô num corre-corre que eu tô para ficar doida. Então, assim, se eu não responder, não é descaso, por favor, não entendam dessa maneira. É porque realmente, assim, eu não consigo parar, eu não tô tendo tempo, como muitos de vocês têm esse privilégio, de coração. Eu não tô tendo tempo de ficar com a minha família. Entendeu? Então, o pouquinho de tempo que eu tenho... de outras famílias, né, doutora? Eu tô cuidando, tentando cuidar de todo mundo, entendeu? De todos vocês. Manda palminha para a doutora Karina, que ela merece. Não. Todos os médicos, né, do Brasil que estão cuidando da gente, não só os médicos, os caminhoneiros estão trazendo alimentação, os enfermeiros, né? Todo o pessoal que está em volta aí ajudando a gente, tá? Manda palminha aí, porque merecem, né? E vocês, né, principalmente, doutora, vamos fazer a nossa parte para que ela consiga ficar com a família, para que os outros consigam ficar com a família, para que eles também tenham o menor risco, porque quando a gente não faz a nossa parte, a gente leva risco para eles, tá? Exatamente. Então é muito importante a consciência, a responsabilidade e o amor nesse momento. Eu acho que isso é muito importante. E aí, se vocês quiserem, eu estou à disposição, né? Não sei se eu consegui esclarecer tudo, né? Eu falo demais, né? Eu empolgo. Ixi, não conseguiu, doutora, porque tem pergunta demais, né? E tem pergunta muito individual. O que eu vou falar com a senhora, de repente, a gente voltar na semana que vem, dar um prazo para o pessoal assimilar. Eu vou deixar esse vídeo 24 horas, vou salvar ele, vou colocar no pessoal lá. Vou mandar para a doutora colocar no Instagram dela também. No dela também fica 24, tá, doutora? Só deixar ficar no Stories. Eu queria gravar depois ele. Eu só não sei fazer isso. Eu gravo e te mando. Eu gravo Combinado. E já te envio, tá bom? O tempo tá acabando, gente. Espero ter ajudado vocês. Fica com Deus, tá? De coração. Nós temos mais. Segunda-feira nós já temos, terça-feira também, segunda é com psicólogo, tá bom? E quem sabe semana que vem nós temos de novo, né, doutora Karina? Estou à disposição. Gente, abraço, beijo. Boa noite, e gratidão, viu? Imagina, boa eu que noite, agradeço pessoal. a todos. Fiquem com Deus. Obrigada, viu? Tchau. Tchau.